Nessa aula vamos falar de semicondutores intrínsecos. Vamos definir antes os semicondutores intrínsecos, né? Depois vamos ver qual é a densidade de elétrons, como se pode ser calculada a densidade de elétrons livres, né, nesse semicondutor, densidade de buracos, em função da temperatura. Então, para a primeira coisa, o que é um semicondutor intrínseco? Um semicondutor intrínseco se define como um semicondutor, né, sem dopagem, nem defeitos, completamente puro, né? Então, nessas condições ideais, né, de cristal puro, sem nenhum defeitos, quando a temperatura é 0 Kelvin, então nesse semicondutor intrínseco, quando a temperatura é 0 Kelvin e não tem perturbações, com perturbações estou falando de luz, então o semicondutor nesse caso não está no escuro, não é iluminado, né? Não tem luz. Outra perturbação poderia ser a aplicação de um campo elétrico, não tem campo elétrico aplicado. Outra perturbação poderia ser a temperatura, né? Então a temperatura é 0 Kelvin, então isso faz parte também das perturbações. Temperatura 0 Kelvin e nenhuma outra perturbação, campo elétrico ou luz incidente nesse semicondutor. Nessas condições, se eu faço aqui, essa aqui seria a banda de valência, essa aqui seria a banda de condução, né? No Y a gente imagina que tem a energia, aqui eu estou considerando um semicondutor a band gap direto. É claro que a temperatura é zero, então toda a banda de valência é preenchida com elétrons e toda a banda de condução é completamente vazia, né? E não tem nenhum elétron na banda de condução, zero elétron na banda de condução nesse semicondutor intrínseco. Sempre nesse semicondutor intrínseco, agora, se a temperatura é maior de 0 Kelvin, então estou somente mudando uma condição, né? Isso daqui era 0 Kelvin, agora a temperatura é maior de 0 Kelvin. Aí eu começo a ter elétrons que passam na banda de condução, da banda de valência para a banda de condução. Poucos elétrons, muito poucos elétrons vão na banda de condução. Nesse caso, como a gente já viu na aula passada, vão se criando buracos aqui. Então, elétron vai para cima, e aqui se cria um buraco que antes os estados eram todos preenchidos, agora tem estados vazios que eu chamo de buraco. Então, vocês estão vendo que a temperatura maior de 0 Kelvin, o que acontece? Vão se criando pares elétrons buracos. EH, né? Hole, electron hole. Pares elétron buraco. O elétron vai para a banda de condução, deixa aqui um buraco. Então, sempre o elétron que é excitado em banda de condução é associado a um buraco deixado lá, que ele deixa em banda de valência, né? Isso, no semicondutor intrínseco é isso que ocorre, tá? Então, se fala de pares elétrons buracos que são criados. Atenção, esses mecanismos dados pela temperatura somente, digamos, a densidade de elétrons que é promovida para a banda de condução, porque se dada para a banda de condução, é muito pequena. Por exemplo, para o silício, a temperatura ambiente, a gente fala de em torno de 10 a 10 elétrons por centímetros cúbicos, que é uma densidade muito pequena, considerando que a gente tem em torno de 5 vezes 10 a 22 átomos por centímetros cúbicos. Então, fazendo o cálculo aqui, 10 a 10 sobre 10 a 22, né? Tá? Tem 10 a menos 12, digamos, de razão entre os dois, né? Então, quer dizer que a cada 10 a 12 átomos, eu encontro um desses átomos em que o elétron foi promovido para a banda de condução. É uma densidade realmente muito pequena. Em semicondutores intrínsecos, em geral, a gente fala de uma densidade de elétrons que são promovidos para a banda de condução com mecanismo de a causa da temperatura, uma densidade muito baixa, né?
E, além da temperatura, então, como visto, temperatura ambiente, a gente já tem um certo número de elétrons que vai para a banda de condução. Eu posso criar um outro mecanismo, né? Estudar um outro mecanismo, que é perturbando o semicondutor com luz incidente. Então eu tenho certa luz incidente igual a H cortado ômega, a energia igual a H cortado ômega. Se esta energia é maior da energia do energy gap, eu tenho absorção, quer dizer, com absorção, quando ocorre absorção, elétrons são promovidos para a banda de condução e deixando aqui em banda de valência buracos. Então, esse se chama absorção óptica. Então, com absorção óptica, eu vou ter, obviamente vai ocorrer essa absorção óptica quando a energia é suficiente, quando a energia é maior da energy gap, quando a energia é suficiente para promover o elétron para a banda de condução, para a energia suficiente que supera a energia de gap, a energia da separação entre a banda de valência e a banda de condução. Quando isso ocorre, eu começo a ter o fenômeno de absorção, que a luz é absorvida pelo meu material. Absorção significa, do ponto de vista do material, que eu estou absorvendo, que eu estou excitando elétrons para a banda de condução. O fóton, ele não passa pelo material, não é transmitido, mas a energia dele é usada para excitar o elétron para a banda de condução. Claramente eu posso ter também o fenômeno inverso. Em parte, uma certa percentual daqueles aí eu posso ter, por exemplo, um elétron que vai aqui, mas uma certa percentual de elétrons que foi promovido pode voltar para o meu buraco. Então, eu tenho elétrons aqui, e uma certa percentual de elétrons aqui pode voltar. Quando volta, ele vai ocupar de novo. Imagina que aqui tem uma recombinação, então o processo contrário é recombinação, o elétron volta para cá e vai preencher de novo o estado em banda de valência, tá? Então, esse aqui chama geração porque gero elétron em banda de valência, em banda de condução, gero pares elétron-buraco, na realidade, né? Pares elétron-buraco. Esse aqui chama recombinação, em que o que ocorre é uma aniquilação do pares elétron-buraco. Os pares elétron-buracos que existiam antes, né? Que foram criados, que foram em consequência dessa excitação, né? Dessa absorção de fótons, agora vão recombinar, o elétron volta para trás. A situação é igual ao precedente, em que o elétron volta na banda de valência, tá? E não tem mais esse par elétron-buraco que foi aniquilado. Então, essa é a aniquilação ou recombinação, tá? Então, quando a gente tem uma certa temperatura, a gente pode fazer algumas assunções, né? Dizer que a gente está em equilíbrio estacionário. O meu sistema está em equilíbrio quando a temperatura é bem constante. Não tem excitação externa, não tem fenômenos, né, de excitação de elétrons além da temperatura. Então eu tenho uma certa temperatura, mas ela é mantida bem constante. E nessa situação eu posso dizer que o meu sistema está em equilíbrio estacionário quando a taxa, como a gente viu, a taxa de recombinação é igual à taxa de geração. Quer dizer, a densidade de elétrons que volta para trás na minha banda de valência em um certo tempo, né? Então a velocidade, né? Uma taxa.
dividido pelo tempo, que seria a taxa de recombinação, é igual à densidade de elétrons que é excitado para a banda de condução, que é excitado pela banda de condução, tá? Então seria a geração. Então, taxa de recombinação é igual à taxa de geração. Aqui se fala de equilíbrio estacionário, né? O princípio do balançamento detalhado, que seria quando cada processo é equilibrado pelo seu contrário. Ou seja, o processo de geração é equilibrado pelo processo de recombinação. Se isso acontece, quero dizer que a taxa de recombinação é igual à taxa de geração, e isso acontece quando o meu sistema é em equilíbrio estacionário, temperatura constante, etc, etc. Se isso acontece, eu posso definir então a densidade de elétrons que foi excitado lá para a banda de condução, que é constante, tá? Por quê? Porque a taxa de recombinação é igual à taxa de geração. Então, a uma certa temperatura, vou ter um certo número de elétrons na banda de condução, uma certa densidade constante. Por quê? Porque o número de gerações, né, de elétrons para lá é equilibrado pelo número de recombinação. Então, esse número não muda, né? Essa taxa igual me permite de dar uma certa dar uma certa densidade, né, de elétrons que foram para a banda de condução. Agora, como todos os elétrons que vão na banda de condução não semicondutor intrínseco é igual ao número de buracos que foram deixados para lá, então todos os elétrons em banda de condução, né, a densidade de elétrons em banda de condução é igual à densidade de buraco em banda de valência, não semicondutor intrínseco, eu posso dizer que definir aqui como N densidade de elétrons em banda de condução igual a P, que seria densidade de buracos em banda de valência. Nem preciso dizer, porque buracos só tem em banda de valência. Então, densidade de elétrons em banda de condução é igual a densidade de buracos, N igual a P. Isso é a propriedade, digamos, intrínseca dos semicondutores intrínsecos. Por quê? Porque, como visto, cada elétron excitado forma um buraco na banda de valência. Eu crio pares elétron-buracos, né? Eu sempre crio pares elétron-buracos. Então, essa é uma regra, assim, fixa do meu semicondutor intrínseco. Então, posso dizer que isso aqui é igual a densidade em geral, Ni, de portadores intrínsecos. Portadores de carga, né? Quando eu falo portador, é portador de carga, ou seja, o elétron, o buraco. Agora, a densidade de portadores intrínsecos é igual, né? Não semicondutor intrínseco, isso é igual. Essa densidade é igual. Então, eu posso dizer, posso definir essa importante propriedade de não semicondutor intrínsecos, tá? Agora, feitas essas premissas, eu posso tentar ver, então, qual é a concentração, tentar calcular qual é a concentração de portadores, né, em equilíbrio. De novo, em equilíbrio é uma certa temperatura, quando o sistema está nessas condições estacionárias. Isso é importante, por quê? Porque a densidade de portadores e a densidade de elétrons que estão em banda de condução me define, condiciona muitas propriedades do material, em particular a condutividade. Daqui a pouco a gente vai ver que a condutividade é proporcional à densidade de elétrons, né, em banda de condução. Então, quanto mais elétrons eu tenho lá em banda de condução, tanto mais condutor vai ser o meu material. Isso é também óbvio, né? Então, tanto menos resistivo vai ser, tanto menor vai ser a resistividade elétrica.
Então, condutividade depende da concentração de portadores que eu vou encontrar lá. Então, isso é importante também saber e calcular, tá? Agora, para fazer isso, a gente deve saber calcular isso através da Fermi-Dirac, né, que seria a probabilidade de ocupação dos estados, que a gente viu na semana passada, e também a gente deve ter em conta também a densidade de estados, e ter em conta que a gente tem um sistema agora com bandas, então uma banda de valência e uma banda de condução. Então, a primeira coisa é que a gente, para fazer isso, pode tentar ver, então, para calcular a concentração de portadores em função da temperatura, tentar adivinhar, né, aonde é que está a energia de Fermi. Isso é importante. É o seguinte: da outra vez a gente definiu a energia de Fermi, né? Abaixo da energia de Fermi, a temperatura de 0 Kelvin, todos os estados estão ocupados. Então, eu falei, nos semicondutores, com certeza ela vai estar no energy gap. Mas tem uma outra informação que a gente tem. A Fermi-Dirac, né? F de E é igual a 1 sobre 1 mais E menos F sobre Kt. K é constante de Boltzmann, ela é simétrica, como eu falei. Ela é simétrica em relação à energia de Fermi. Quer dizer que se eu considero um estado ΔE maior da energia de Fermi, a probabilidade de ocupação desse estado é igual à probabilidade de não ocupação de um estado que está a ΔE abaixo da energia de Fermi. Okay, isso significa que se a temperatura diferente de 0 Kelvin, a Fermi-Dirac ela é simétrica. E, como visto antes, no semicondutor intrínseco, a densidade de elétron deve ser igual à densidade de buracos. Se a densidade de estados é simétrica, quero dizer, a gente viu a densidade de estados na semana passada. Ela depende da temperatura, né? Mas isso é igual em todos, mas depende também da massa efetiva, se vocês lembram. Então, se a massa efetiva, que é ligada à forma da banda de valência, à forma de banda de condução, é igual, digamos, nos buracos e nos elétrons, caso seja igual, a gente teria a energia de Fermi seria exatamente no meio. Por quê? Porque no semicondutor intrínseco, ok? Porque a Fermi-Dirac ela é simétrica. A condição de semicondutor intrínseco é que a densidade de elétrons seja igual à densidade de buracos. Essa densidade de elétrons e densidade de buracos, além do que é na Fermi-Dirac, depende também da densidade de estados. Então, se a Fermi-Dirac é simétrica e também a densidade de estado fosse simétrica, claramente a energia de Fermi deve estar no meio entre a banda de valência e a banda de condução para ter essa condição N igual a P. Ok? Isso daqui é um pouco uma aproximação, porque a gente viu que na realidade a massa efetiva dos elétrons é diferente da massa efetiva dos buracos, tá? Experimentalmente se encontram massas efetivas diferentes. Mas a gente vai ver isso realmente calculando. Esta aqui é uma boa aproximação, no sentido que a energia de Fermi no semicondutor intrínseco, ela está quase no meio, ok? Não está exatamente no meio, devido ao fato que, de fato, a densidade de estados na banda de valência, a forma da banda de valência é diferente da densidade da banda de condução e da forma da banda de condução e, consequentemente, das massas efetivas dos buracos e do elétron. Então, na realidade, não está bem no meio no meio do energy gap. Mas essa daqui é uma muito boa aproximação, né? Sendo que N deve ser igual a P e que a Fermi-Dirac ela é simétrica, então também a energia de Fermi deve ser simétrica entre a banda de condução e a banda de valência em semicondutores intrínsecos, né? Mas essa daqui, né? Falar que a energia de Fermi é no meio, né? No meio do energy gap,
seria a aproximação parabólica. Ok? A gente define aqui, então, nessa particular condição em que a densidade de estado é simétrica, a gente tem a energia de Fermi exatamente no meio, tá? Mas realmente não é bem assim, tem uma distância pequena que a gente vai agora avaliar. E ainda do ponto de vista um pouco qualitativo, vamos ver o que acontece no preenchimento da banda, né, da densidade de elétrons em função da nossa Fermi-Dirac, né? Essa aqui é a Fermi-Dirac que a gente viu do outro lado, né? Agora eu estou virando ela para cá, né? Fazendo energia, digamos, daqui na Y, mas é a mesma coisa, tá? É a mesmíssima coisa que a gente já viu. Tento fazer a energia de Fermi um pouco melhor. Ok, energia de Fermi é um pouco complicado aqui, mas vamos lá. Energia de Fermi e sabemos que quando a energia é igual à energia de Fermi, a Fermi-Dirac ela passa exatamente no meio, ok? F de E é igual a 1 meio quando a energia é igual à energia de Fermi. Isso a gente viu na semana passada. Eu vou colocar essa Fermi-Dirac do lado de uma diagrama de bandas simplificadas, em que a gente tem aqui o EC, que seria o mínimo da banda de condução, e aqui embaixo o EV, que seria o máximo banda de valência. Energia de Fermi, aqui um semicondutor intrínseco, eu coloquei aqui exatamente no meio, que é como já falei, uma aproximação muito boa. Esse daqui, entre as duas bandas, seria um energy gap, onde no semicondutor intrínseco não tem estados. Quer dizer, não tem possibilidade de elétrons estar aqui, porque não tem estados disponíveis. Então, vocês estão vendo que aqui, a banda de valência, praticamente, todos os estados são preenchidos, ou quase, né? Somente um pouquinho aqui, nem dá para ver, na realidade, no meu desenho, somente um pouquinho, uma pequena parcela de estados vai ser livre, né, não ocupado, né? Uma pequena parcela de estados não vai ser ocupado na banda de valência. E, do outro lado, somente um pequeno rabinho que está aqui, também muito pouco, é muito difícil de ver, mas é isso mesmo, um pequeno rabinho da função de Fermi-Dirac que se estende dentro da banda de condução. E aqui sim que tem estados, e aqui sim que tem então elétrons que podem ocupar esses estados. Então aqui vocês estão vendo que realmente é uma maneira de ver como, associando a Fermi-Dirac ao diagrama de bandas, dá para ver que muito poucos estados em banda de valência estão não ocupados, e muito pouco estados em banda de condução são preenchidos por elétrons, né? E somente esse rabinho aqui, que estando bem longe da energia de Fermi, é uma percentual muito pequena. De fato, eu falei 10 a 10 elétrons sobre 10 a 22 átomos. Então, é uma percentual muito baixa, ok? E a mesma coisa para o buraco que está em banda de valência. Bom, falando nisso, então, podemos chegar então a fazer os cálculos, calcular a percentual, calculamos a N de elétrons livres em um semicondutor intrínseco. Obviamente isso aqui em função da temperatura,
Ok, então para fazer isso, n, eu posso fazer um integral a partir do mínimo da banda de condução, onde de fato começo a preencher estados, então começo a ter elétrons lá em banda de condução, até o infinito, né, em geral. De que? Da probabilidade de ocupação dos estados vezes a densidade de estados. Né? F de E vezes DE em DE. Esse é o cálculo que eu devo fazer. A gente viu a cara da densidade de estados. Densidade de estados que era proporcional a E elevado a 1 meio. Então, a densidade de estados ele vai crescer com elevado a 1 meio, aumentando a energia. Então, aumentando a energia, eu vou ter sempre mais estados. A Fermi-Dirac, a FDE, ela é uma... a gente viu, né, como ela é. Então, ela é 1 sobre 1 mais E elevado a E menos F sobre KT. E principalmente lá atrás, né, eu mostrei como ela, a gente pode ver aqui, acima da energia de Fermi, aqui até eu exagerei muito, tá? Acima da energia de Fermi ela decai muito, tá? Acima da energia de Fermi ela decai muito de 1 meio, né? A partir de 1 meio, mas na realidade aqui é muito mais abrupta, né? A queda da Fermi-Dirac, principalmente a temperatura ambiente. Então, na realidade, ela vai a zero muito rapidamente, né? Muito rapidamente, acima da energia de Fermi, ela vai a zero. Então, o que acontece? Eu posso considerar, como esse cálculo é bem complicado, né? Porque eu teria E elevado a 1 meio, a função de Fermi-Dirac também é exponencial, então seria difícil calcular essa função, essas funções, esse produto de funções analiticamente. Eu faço uma aproximação, sendo que os estados que vão ser ocupados são somente os estados um pouco acima da energia de EC de condução. Eu considero somente estados de EC a EC mais KBT. Ok? Esse daqui é em função da temperatura. Então, um intervalo de estado somente igual a KT, que equivale à temperatura ambiente. Esse daqui é igual a 0,025 eletronvolts, só para ter uma ideia. Então, 25 milieletronvolts, em torno de 25 milieletronvolts, né? A temperatura ambiente, tá? A 300 Kelvin. Então, eu considero que somente esses estados um pouquinho acima do mínimo da banda de condução são aqueles que me interessam. Além disso, os elétrons nem vão. A Fermi-Dirac vai a zero. Então, eu considero somente esse pequeno intervalo entre EC e EC mais KBT. Ok? Então, fazendo assim, e calculando a densidade de estado nesse intervalo, tá, integrando a minha função de densidade de estados nesse intervalo, obtenho o que se chama de densidade de estados efetiva na banda de condução, que chamo de NC, e que tem um valor que é 2 vezes 2 π, massa efetiva dos elétrons em banda de condução, vezes KT, seria KBT, né? KBT, dividido para H quadrado, tudo elevado a 3 sobre 2. Se chama de densidade efetiva de estados em banda de condução. Quero dizer, seria aquela densidade de estados que me interessa, aquela densidade de estado que vai ser interessado pela ocupação de elétrons. Além dessa densidade de estados, essa função não me interessa mais, porque não vou ter elétrons para lá. Tá? Então, fazendo a integração da densidade de estados nesse intervalo entre EC e C mais KBT, obtenho esse valor. Né? Podem até verificar. Mas o que me interessa é que eu posso simplificar um pouquinho o meu integral. Ao lugar de fazer aquele integral, fazer N vai ser igual a simplesmente a NC
vezes a Fermi-Dirac calculada na energia do mínimo da banda de condução. Ok, e além disso posso fazer uma outra simplificação desse integral, que agora é um produto, né? Se EC menos F é muito maior, de novo, de KBT, que será um produto entre a constante de Boltzmann e a temperatura que eu estou usando, que a temperatura ambiente, como eu falei, é em torno de 0,025 eletronvolt. Então, eu estou falando que o mínimo de energia o mínimo da banda de condução, né, a energia do mínimo da banda de condução, está afastada da energia de Fermi de um valor kT. Isso é muito, digamos, acontece sempre, né, porque no semicondutore intrínseco. Por quê? Porque a energia de Fermi está mais ou menos no meio do gap. O gap nos semicondutores é em torno de 1 eletronvolt. Então, estou falando de uma distância entre EC e F de em torno de 0,5 eletronvolt. Agora, KT, a temperatura ambiente, é 0,025. Então, temperaturas normais, isso sempre acontece. EC menos EF é sempre muito maior de KBT. Então, nessas condições, eu posso até simplificar a Fermi-Dirac. A Fermi-Dirac era calculada no mínimo da banda de condução, seria igual a esta aqui, né? 1 sobre 1 mais E elevado a EC menos F, tudo sobre KT, ok? KT, KBT seria, né? Agora, se EC menos F é muito maior de KT, ok? Eu tenho uma exponencial aqui, EC menos F é muito maior de KT, é claro que essa exponencial aqui é muito maior de 1, ok? É muito maior de 1. Então, eu posso simplificar esse daqui, aproximar, dizendo que tudo isso é igual a E elevado a menos EC menos F sobre KT. Tá? Entenderam o que eu fiz? Eu tirei esse 1 aqui. Como esse daqui é muito maior de 1, então vou ter 1 sobre esse daqui, que me dá E elevado a menos EC menos F sobre KT. Esse daqui se chama de... seria a estatística de Boltzmann, ou digamos a aproximação de gás clássico. Que significa? Eu posso usar essa aproximação quando os elétrons lá em banda de condução são muito poucos, são pouco densos, então como se fosse um gás, ok? Nesse caso, eu posso usar a estatística de Boltzmann e usar então essa nova, ao lugar da Fermi-Dirac, na realidade usar essa aproximação de F de E igual a E menos EC menos F sobre KT. Usando isso daqui, eu tenho então, posso resolver esse produto mais facilmente, tá? Esse produto aqui, eu vou resolver esse produto aqui, N então, que eu posso chamar também agora de NI, seria concentração de portadores intrínsecos igual a aquele NC vezes agora E a la menos EC menos F sobre KT, tá? Toda vez que eu uso K, aqui seria KB, né? Constante de Boltzmann, né? Por simplicidade uso K, mas lembra sempre que eu estou considerando aqui a constante de Boltzmann. Então agora aqui eu tenho me permite essa expressão de calcular o número ou densidade de elétrons em banda de condução ou de portadores intrínsecos, né, porque é a mesma coisa. Analogamente, né, da forma igual, posso também calcular a densidade de buracos. Como é que eu vou fazer isso? Tá, eu vou fazer a mesma coisa, complementar, né? Dessa vez de menos infinito, estou lá embaixo, então a densidade de buraco da menos infinito de uma forma abstrata, né? Energia mínima possível até ver o máximo da banda de valência, tá? Só de que, né? Agora estou falando de
buracos, então estou falando de estados vazios, então ao lugar da f de E, eu devo calcular a 1 menos f de E, a complementar da Fermi-Dirac, né? Os estados vazios vezes a densidade de estados, né? Dessa vez de estados em banda de valência. Aqui eu posso fazer então a mesma coisa que eu fiz lá embaixo, né? No sentido que se a energia de Fermi menos a energia de valência é muito maior de kT, é o caso, porque a energia de Fermi está no meio, então, de novo, estando no meio, considerando, por exemplo, um eletronvolt, 0,5 eletronvolt é muito maior de kT, a temperatura ambiente que é 0,025 eletronvolt, né? Sendo a energia de Fermi no meio, sempre posso fazer essa aproximação. Eu posso transformar 1 menos f de E de forma parecida com o que ocorreu antes e dizer que isso daqui é igual mais ou menos a E elevado a menos f menos EV sobre kT. Então é muito parecido com o que a gente viu antes, né? É oposto, digamos, né, do que visto antes, mas aqui a gente então vai ter uma nova função que é a densidade de buracos igual a NV, que agora eu vou definir, que é igual a E elevado a menos F menos EV sobre kT, onde a NV, dessa vez, é a densidade efetiva de estados em banda de condução. É muito parecido com o que eu visto antes. É a mesma fórmula, só que ao lugar de ter a massa efetiva dos elétrons em banda de condução, eu vou ter a massa efetiva dos buracos em banda de valência, MV. Posso chamar MV ou MB, como vocês querem, sobre H quadrado. 3 sobre 2. Então, esse daqui, nos dois casos, o NV e o NC, visto em precedência, se repararam que é uma constante, basicamente, que depende somente da temperatura, né? Então, a única variável é a temperatura, o resto é constante. A massa efetiva do buraco é constante, depende do material, todo o resto é constante. Aqui tem uma constante de Boltzmann, aqui tem uma constante de Boltzmann, aqui tem uma constante de Planck. Então, todo o resto é constante, a única diferença é a temperatura. Então, por causa disso, eu posso ter, basicamente, sendo tudo constante, somente dependendo da temperatura, posso ter realmente tabulados esses valores. É o que tenho, na realidade, se vocês vão lá no livro, podem ver tabulado a certa temperatura qual é a densidade de elétrons de um semicondutor intrínseco particular, né, depende do material, qual material é calculado a densidade de elétrons do semicondutor intrínseco a uma certa temperatura, normalmente a temperatura ambiente, tá? Isso depende somente disso. Agora, sendo que N igual a P igual a NI no semicondutor intrínseco, a fórmula que a gente calculou para os buracos, que é esta aqui, P, e a fórmula que a gente calculou lá em cima para os elétrons, elas podem ser colocadas iguais, elas são iguais, elas vão dar o mesmo resultado, porque estamos com o semicondutor intrínseco. Então, vou pegar de novo aquelas fórmulas e dizer que NC é elevado a menos EC menos F sobre kT, seria a densidade de elétrons livre, de elétrons em banda de condução, vai ser igual à densidade de buracos em banda de valência, E menos F menos EV sobre kT, ok? Igual às duas. Agora, se eu faço isso, eu lembro que NC e NV são praticamente iguais. A única diferença era a massa efetiva. Então, massa efetiva em banda de condução elevado a 3 sobre 2 sobre massa efetiva em banda de valência elevado a 3 sobre 2. É claro que eu estou fazendo NC sobre NV, mas o resto se simplifica porque era tudo igual. Igual, aí eu vou do outro lado, eu vou ter E elevado a EC menos 2 vezes o F mais
EV tudo sobre KT. Então, agora eu posso passar ao logaritmo para... Qual é o meu objetivo? Agora que igualei os dois, eu posso calcular a minha energia de Fermi. Qual é a energia de Fermi num semicondutor intrínseco? A energia de Fermi num semicondutor intrínseco, passando tudo ao logaritmo, né? Seria igual, eu vou basicamente fazer já o resultado, tá? Você podem fazer as passagens, que são fáceis, né? Daqui a aqui, muito fácil fazer, passando o logaritmo. Então seria EV mais EC sobre 2, mais 3 sobre 4, KBT, né? Constante de Boltzmann vezes a temperatura, logaritmo natural de MV, massa efetiva em banda de valência, sobre massa efetiva em banda de condução. Então eu tenho aqui o que tem uma expressão de energia de Fermi para semicondutores intrínsecos. Eu posso dar uma estudada aqui. Vocês estão vendo que se a temperatura é 0 Kelvin, esse segundo termo é completamente igual a 0. Então EV mais EC sobre 2, EV, que seria a mínima da energia de valência, EC seria EV seria o máximo da banda de valência, EC seria o mínimo da banda de condução. Então sobre 2 vai dar no meio do energy gap. Então se T igual a 0, a temperatura de 0 Kelvin, a energia de Fermi está exatamente no meio do energy gap. Se em condições reais, então, a temperatura é diferente de 0, ela está um pouquinho distante do meio da banda de valência. Essa distância depende da razão entre MV e MC, da razão entre as duas massas efetivas, né, de banda de valência e de banda de condução, que normalmente são diferentes. Então a gente vai ter uma diferença em relação à energia de Fermi no meio do bandgap para os intrínsecos. Só que essa diferença é muito pequena. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui KT é 0,025 eletron-volt em a temperatura do ambiente, né, como eu já falei. Então a gente tem 3 sobre 4 esse valor. 3 sobre 4, 0,025 vezes o logaritmo natural da razão entre os dois, que vai dar também um número pequeno, porque eles são diferentes, mas não de ordem de grandeza diferente, normalmente. Então, de todo modo, a gente vai ter um valor pequeno aqui, um segundo termo bem pequeno. E isso demonstra que a energia de Fermi está quase no meio do energy gap. Também a temperatura é diferente de 0 Kelvin, tá? Só que, né, para ser exatos, precisamos considerar esse segundo termo e calcular qual é essa posição. Mas claramente uma boa aproximação é dizer que em semicondutor intrínseco a energia de Fermi está no meio do gap. Ok, agora eu quero fazer um outro pequeno cálculo, né, antes de concluir. Então vamos voltar aqui e colocar de novo essas funções. Agora eu tenho NI, que é igual a NC elevado a menos EC menos energia de Fermi, que eu posso chamar de energia de Fermi intrínsecos, né? Para intrínsecos, sobre KT. E o PI, os dois são iguais, né? Os dois são iguais, NI, PI, NP, em semicondutor intrínsecos, né? Posso usar a mesma fórmula para os dois, mas aqui EI menos EV, aqui simplesmente eu substituí a energia de Fermi, energia de Fermi para intrínsecos, eu posso dizer que isso aqui é igual a I, energia de Fermi não semicondutores intrínsecos, né? Sendo esses dois iguais, NI igual a PI, igual também a raiz quadradas do produto entre eles. Mas para fazer essa raiz quadrada eu uso as duas fórmulas vistas aqui. Então eu faço a raiz quadrada desse produto. Então vai resultar NC, NV
elevado ao meio vezes E. Agora vou ter E elevado a menos, vocês estão vendo aqui, vou ter um menos aqui, e dentro as parênteses é um produto, então vou ter menos EI, que dá mais EI, menos EI. Então EI vai se simplificar aqui. Então vou ter menos, entre parênteses, EC menos EV. Mas EC menos EV é exatamente o meu energy gap. Então isso aqui eu vou ter menos, entre parênteses, energy gap, sobre tudo isso sobre a raiz quadrada, certo? Esses produtos interais exponenciais é sobre a raiz quadrada, então eu vou ter não somente KBT, mas 2KBT. 2KBT. Então vocês estão vendo que, em função do energy gap, a minha densidade de elétrons ou de buracos dos semicondutores intrínsecos, ela é proporcional a E a menos EG sobre 2KT. Então, aumenta exponencialmente com a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor esse denominador, então maior vai ser esse NI. Diminui com EG, diminui quanto maior a energy gap, menor vai ser a densidade de elétrons em banda de condução ou densidade de buracos a uma certa temperatura. Então agora podemos entender bem o funcionamento dessa lei aqui, que é a densidade que eu mostrei na aula 2, que a densidade de portadores intrínsecos, né, era proporcional, né, que a probabilidade, digamos, de extração de elétrons era proporcional a E elevado a menos EG sobre 2KT. Então, aqui é μ sobre T. Então, diminuindo no gráfico, aumentando a temperatura, então, diminuindo o X do gráfico, eu aumento a densidade de portadores intrínsecos para todos os materiais. O germânio, que está lá mais em cima, tendo um energy gap menor, em torno de 0,6 eletronvolts, ele tem uma densidade de elétrons, de portadores intrínsecos maior. O silício é intermédio. O GaS, tendo um energy gap maior, ele tem uma densidade de portadores intrínsecos menores em relação à paridade de temperatura, né, em relação aos outros materiais. Então, esse era o gráfico que eu mostrei de portadores intrínsecos, né, em função da temperatura, né, que então tem essa lei exponencial em função da temperatura e com uma certa dependência também do energy gap. Então a probabilidade de excitação de elétrons é igual a E elevado a menos EG, energy gap, sobre 2KT.